Você já sentiu como se estivesse em constante defensiva, como se amar e ser amado fosse um campo minado em que o menor passo em falso poderia trazer dor? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem se afastar de você sem razão aparente, enquanto outras se aproximam com uma intensidade quase assustadora? Talvez você tenha chegado a acreditar que é difícil de amar, que há algo em você que complica os laços, que torna o afeto algo tenso, raro, quase impossível. Mas e se a verdade for outra? E se o problema nunca foi sua capacidade de ser amado, mas sim sua incapacidade de ser enganado? Neste vídeo, vamos mergulhar na psicologia profunda de Carl Gustav Jung para entender como pessoas com alto nível de consciência emocional e energética não são difíceis de amar. Elas apenas exigem uma verdade que poucos estão dispostos a sustentar. Vamos explorar como essa sensibilidade intensa, que muitas vezes é confundida com frieza ou complicação, é na verdade um dom raro. E como sua alma desperta, não rejeita o amor, apenas não aceita a ilusão. Então, se esse tema tocar você, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque talvez você não esteja sozinho nessa jornada. À primeira vista parece um paradoxo. Como alguém tão sensível pode ser visto como inacessível? Como alguém que deseja tanto o amor pode ser percebido como distante? A resposta talvez esteja nas profundezas da alma. Aquele território simbólico onde, como dizia Jung, habita o self, o núcleo mais íntimo do nosso ser. O self não se contenta com o superficial. Ele não deseja apenas vínculos sociais. Ele anseia por encontro verdadeiro. Por isso, quem caminha em direção à individuação, esse processo de tornar-se quem realmente é, inevitavelmente, passa a emitir uma frequência que incomoda os padrões normais de convivência. Você começa a reconhecer as máscaras alheias sem que ninguém precise falar. Sente a inconsistência no olhar, no tom de voz, no gesto ensaiado. E isso assusta. Não é que você queira saber tanto. Não é que deseje ver além. Mas ver se tornou parte de quem você é. E é aí que surge o desencontro. Muitas relações se baseiam na manutenção de pequenas mentiras. Eu finjo ser o que você precisa e você finge que acredita. Mas para quem carrega um campo energético alinhado, essas ilusões não se sustentam. Sua presença exige verdade, porque sua alma reconhece a vibração da incoerência com uma rapidez que chega a ser desconcertante. É como Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Mas o inverso também é verdadeiro. Tudo o que revelamos nos outros, mesmo em silêncio, pode provocar resistência. Quando você entra em uma sala e sente o ar mudar, não é arrogância, é presença. E presença, quando é real, se torna um espelho. O reflexo que você oferece não é sempre bonito. Ele mostra rachaduras que estavam cobertas. Ele revela desejos não vividos, emoções reprimidas, verdades evitadas. E isso para muitos é insuportável. Então, em vez de se aproximarem, se afastam. Não porque você seja difícil de amar, mas porque amar alguém que vê tanto exige um grau de entrega e autenticidade que poucos estão prontos para oferecer. Por isso, talvez você já tenha ouvido frases como: você é intenso demais, você complica tudo, você espera demais das pessoas. Mas o que está por trás dessas falas não é um diagnóstico sobre quem você é. É uma confissão inconsciente de quem o outro não consegue ser diante de você. Porque amar alguém que não pode ser enganado é, no fundo, um desafio existencial. Você convida o outro a se despir, não de roupas, mas de defesas. E nem todo mundo quer ser visto nu nesse nível. É nesse ponto que muitas almas sensíveis adoecem, porque confundem a rejeição com inadequação, porque internalizam a distância do outro como falha própria. Mas Jung nos ensina que o caminho da individuação é, antes de tudo, um processo solitário. Ser inteiro não significa ser aceito por todos, significa ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso custa o conforto das relações comuns. E aqui talvez esteja a grande chave. Você não é difícil de amar, você é difícil de mentir.
de manipular, de domesticar emocionalmente. E isso, para um mundo que se habituou à superficialidade, é assustador. Você não se contenta com palavras bonitas se os olhos dizem outra coisa. Você não aceita promessas se a energia do outro vibra em evasão. Você não se ilude com gestos se o campo silencioso entre vocês grita incoerência. E o mais impressionante é que você não exige tudo isso em voz alta. Sua alma exige, seu campo energético exige, e o outro sente, mesmo sem saber nomear. Porque sua presença ativa arquétipos adormecidos. Porque você carrega a vibração de quem já viu a sombra e sobreviveu. E isso cria impacto. Quantas vezes você sentiu que estava pedindo demais, quando na verdade só estava pedindo verdade? Quantas vezes recuou, se diminuiu, fingiu não sentir, só para não ser chamado de complicado? Mas cada vez que você se nega para caber, algo dentro de você adoece, porque sua essência não foi feita para o meio termo. Ela pulsa em inteireza. E é essa inteireza que assusta, porque ela não negocia com a mentira. Mas aqui vai uma verdade difícil e libertadora. O amor que você busca, aquele amor que não teme a profundidade do seu ser, não será construído sobre ilusões. Ele não virá de alguém que precisa que você se encaixe. Ele surgirá quando você parar de se esconder, quando aceitar que sua luz vai incomodar, e que o desconforto alheio não é uma medida da sua inadequação, mas do seu poder de revelação. Você não é difícil de amar. É que sua alma já reconheceu o amor real e agora não consegue mais aceitar imitações. O que você carrega no olhar não é arrogância, é memória. É o registro silencioso de tudo o que você já viu, de tudo o que já sentiu e precisou calar. Por trás do silêncio, há uma alma que aprendeu cedo a decifrar o que não era dito, a perceber o que os outros fingiam não sentir. E essa sensibilidade, que hoje é sua maior força, foi muitas vezes vista como exagero, drama ou fragilidade. Mas Jung nos lembra que a alma não se cala diante da verdade não vivida. Aquilo que você sente com tanta nitidez, mesmo quando ninguém confirma, não é ilusão, é percepção desperta. Você não está criando problema, está captando tensões que muitos aprenderam a ignorar. Talvez por isso o mundo tenha tentado te convencer de que você precisa se ajustar, sorrir mais, pedir menos, sentir com menos intensidade, como se a profundidade fosse defeito, como se a lucidez fosse peso. Mas, na verdade, o que assusta os outros não é o seu excesso, é a sua clareza. Você percebe a ausência no meio da presença, nota o medo por trás da bravura, ouve o grito silencioso de quem diz "estou bem" com os olhos pedindo socorro, e isso te torna perigoso para um mundo acostumado a sobreviver em disfarces. Você já deve ter percebido que há pessoas que não conseguem ficar muito tempo perto de você. Não porque você seja hostil, mas porque sua simples presença exige coerência. Sua energia limpa pede o mesmo do outro. Ela não aceita personagens. E isso obriga a alma alheia a escolher, ou se revela, ou se afasta. E está tudo bem se alguns escolherem se afastar. Nem todo mundo está pronto para a profundidade do encontro que você oferece. O amor que você carrega é denso, exige presença, exige entrega. Ele não se contenta com metades, e é por isso que ele cura. Mas também assusta, porque cura com verdade, cura sem anestesia. Você não é difícil de amar. Você apenas não é mais capaz de viver relacionamentos mornos, conversas, rasas ou trocas, que exigem a sua desconexão como preço. Sua alma, tão tocada pelo invisível, tão afinada com os mistérios, sabe que onde não há verdade não há abrigo. E não há mais como voltar a caber no que um dia quase te apagou. Há uma beleza secreta em quem não se deixa mais enganar. Uma beleza que não está nos traços do rosto, mas no contorno da alma. Ela se forma com o tempo, com as perdas, com os silêncios suportados sem aplausos. Ela nasce das vezes em que você foi deixado de lado por ser verdadeiro demais, sensível demais, inteiro demais. E mesmo assim escolheu não se quebrar para caber. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos escraviza. Mas você fez o caminho inverso. Aceitou suas sombras, acolheu suas feridas
escutou o que doía. Você se libertou por dentro, e é essa liberdade que agora irradia. Uma energia tão pura que incomoda o que ainda vive de aparências. A verdade é que seu coração continua aberto. Mas agora ele não aceita mais o que finge ser amor, porque você aprendeu, talvez do jeito mais duro, que carinho sem presença é distração, que promessas sem alma são veneno lento, que vínculos que exigem autoabandono não são pontes, são prisões. E por isso hoje você não negocia mais sua essência para manter alguém por perto. Você não silencia mais sua intuição só para não parecer desconfiado. Você não aceita mais metades quando o que oferece é inteireza. Isso não é frieza. Isso é maturidade espiritual. Você não é difícil de amar. Você é difícil de enganar, porque agora sua alma reconhece o amor não pelas palavras, mas pela vibração. Ela sente na pele quando há verdade e repousa. Ela sente na pele quando há disfarce e se recolhe. Seu campo energético se tornou filtro, um portal invisível que seleciona não por julgamento, mas por coerência. Apenas o que vibra em verdade permanece. O resto se dissolve. E isso é proteção, é graça. É o resultado de ter se tornado íntimo de si mesmo. E quando o amor chegar, porque ele chega, será um amor que não terá medo da sua profundidade, que não pedirá que você se esconda, que não vai fugir do que você vê. Será um amor que olha nos seus olhos e diz: eu te enxergo inteiro e escolho ficar. Até lá, permaneça fiel a quem você se tornou. Continue caminhando com a alma ereta, mesmo quando a estrada parecer deserta, porque cada passo que você dá em direção à sua verdade afasta o que não é real, mas também aproxima o que vibra na mesma frequência. Você não está só. Há outros corações como o seu, que também se perguntaram um dia se eram difíceis de amar, e que hoje sabem, não era amor que faltava, era verdade. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e deixe nos comentários: eu não sou difícil de amar, só não aceito menos do que verdade. Essa será nossa senha silenciosa, para os que sentem, para os que sabem. Nos vemos no próximo mergulho.